Olá, e nós chegamos ao nosso terceiro e último vídeo do módulo 3, Legislação de Pessoal como Instrumento de Gestão. Eu me chamo Letícia Serra e vou dar continuidade ao conteúdo que estamos trabalhando. No decorrer do nosso módulo, nós trouxemos questões relacionadas aos direitos e deveres do servidor público, as vantagens, aspectos descritivos, por exemplo, sobre o que é o servidor público, o que é um cargo público. Em um segundo momento, trouxemos também aspectos sobre acumulação de cargos, penalidades, proibições. E agora, nesse terceiro vídeo, nós iremos tratar sobre o processo administrativo disciplinar, aspectos da Seguridade Social do servidor público e daremos as disposições gerais, finais e transitórias da Lei 8.112. Tudo isso está expresso na lei, nos seus títulos 5 a 9 e podem ser identificados com maiores detalhes nesses títulos. Pois bem, o que seria então o processo administrativo disciplinar? O processo administrativo disciplinar, ou mais conhecidamente como PAD, é um instrumento formal da administração pública que visa apurar infrações cometidas pelos servidores públicos em suas atividades funcionais. É importante ressaltar que a autoridade competente, tendo conhecimento de alguma irregularidade no âmbito do serviço público cometida por seus servidores, tem o dever de apurar as faltas cometidas. Caso o conhecimento da autoridade tenha sido por meio de denúncias, devem conter a identificação e o endereço do denunciante, além de que essas denúncias devem ser formuladas por escrito, confirmando a autenticidade. Caso essa denúncia não configure alguma infração administrativa ou ilícito penal, será arquivado pela autoridade competente, uma vez que, nesse caso, haverá falta de objeto. Conforme vimos anteriormente, toda e qualquer irregularidade cometida pelo servidor público no âmbito de suas atividades funcionais dentro do serviço público deverão ser apuradas. Essa apuração ela pode ser tanto pela abertura de uma sindicância, quanto pela instauração de um processo administrativo disciplinar. A sindicância ela pode ser compreendida como um estágio precedente, como uma investigação preliminar, cujo objetivo é averiguar o cometimento de infrações pelos servidores e pode resultar no arquivamento do processo, na aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias e na instauração de um PAD. O prazo para encerramento da sindicância é de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Uma vez instaurado o processo administrativo disciplinar, a autoridade instauradora do processo, ela pode solicitar como medida cautelar o afastamento preventivo do servidor público, com o objetivo de apurar essas irregularidades e permitir com que não exista influência do servidor público na coleta das informações necessárias. E esse afastamento ele pode ser pelo período de 60 dias e, caso haja necessidade, ser prorrogado por mais 60 dias. Pois bem, nós vimos anteriormente que no estágio precedente ao PAD existe a sindicância. A sindicância, como um dos resultados, uma das consequências, existe a penalidade de suspensão ou advertência pelo período de 30 dias, podendo ser prorrogado. Só que, caso a infração cometida pelo servidor, esses 30 dias, essa advertência ou essa suspensão não seja suficiente, é instaurado o processo administrativo disciplinar, que é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por uma infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com o cargo em que se encontra investido. As fases
do processo administrativo disciplinar, ela consta de 3 momentos. Primeiro, a instauração, que vem com a publicação do ato que constitui a comissão, que é composta por 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente. Um desses membros será o presidente da comissão, que deverá ocupar o cargo de mesmo nível, de nível superior ao indiciado, ou então ter uma escolaridade de mesmo nível ou de nível superior ao investigado. Tendo em vista que a Constituição ela é feita, para apurar as infrações e ela é feita por meio de portaria, o Supremo Tribunal de Justiça ele tem o entendimento de que no ato da publicação não há necessidade expressa de descrever com detalhes os fatos, conforme a gente pode verificar em uma nota dada pela jurisprudência da Corte, que diz o seguinte: na linha da jurisprudência da Corte, a portaria inaugural do processo disciplinar está livre de descrever detalhes sobre os fatos da causa, tendo em vista que somente ao longo das investigações é que os ilícitos, a exata tipificação e os seus verdadeiros responsáveis são revelados. Dito isto, temos a segunda fase, que é o inquérito administrativo, e compreende as fases de instrução, defesa e relatório. Nessa fase de inquérito é que a comissão ela vai realizar todas as acariações, investigações, depoimentos, diligências. Sendo necessário, a comissão ela pode nomear peritos especializados. Após a inquirição de todas as testemunhas, a comissão ela vai promover o interrogatório do acusado. Feito isso, a comissão ela chega ao indiciamento, que nada mais é do que acusar, o servidor do cometimento de determinada infração. É apenas nesse momento, após realizar todas as possíveis diligências, coletar todas as provas necessárias, que a comissão ela vai chegar à verificação da infração que eventualmente foi cometida. Com isso, ela vai poder formular a acusação e solicitar que o acusado se defenda. A defesa do acusado ela deve ser feita por escrito, obrigatoriamente, e apresentada no prazo de 10 dias. Caso haja mais de um acusado, tem-se o prazo comum de 20 dias. Após a defesa, a comissão ela vai elaborar um relatório conclusivo e detalhado, onde ela vai resumir todas as peças produzidas nos autos e apresentar todas as provas através das quais fundamentou a sua conclusão. E por fim tem-se o julgamento, que é o relatório, que é obrigatoriamente conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor. Os autos do processo, junto com o relatório, serão remetidos à autoridade competente, que terá o prazo de 20 dias para julgar. E assim encerram-se as fases do processo administrativo disciplinar. O que é importante também que saibamos nessa fase de inquérito. Nessa fase é assegurado ao acusado a ampla defesa, o direito ao contraditório, e também nesse momento o acusado ele pode ser submetido a exames médicos por uma junta médica oficial. Já com relação à fase de julgamento, se for considerado crime, o PAD ele será remetido ao Ministério Público. Também é importante destacar que o servidor ele só pode ser exonerado ou aposentado voluntariamente após término do processo administrativo e cumprimento da penalidade, e é assegurado transporte e diárias aos membros da comissão e também aqueles servidores na condição de testemunha, indiciado ou denunciado. Sobre a revisão do PAD, essa possibilidade ela decorre somente diante de fatos novos ou de circunstâncias que, se fossem analisadas no momento da investigação, elas poderiam modificar a decisão da autoridade competente. Desse modo, a revisão do PAD ela pode ser solicitada a qualquer tempo,
não correndo contra o Instituto de Revisão nenhum tipo de prazo prescricional e, como regra, o próprio servidor quem deve solicitar a revisão do PAD. Contudo, caso já tenha falecido ou se encontre ausente ou desaparecido, qualquer pessoa da família tem legitimidade para solicitar a revisão. Desse modo, em caso de incapacidade mental do servidor, a revisão ela pode ser requerida pelo respectivo curador. No âmbito do PAD, o ônus de provar que o servidor é o responsável pelo cometimento de alguma infração é da administração, e como consequência, o servidor apenas será condenado se a comissão processante tiver provas de conduta do agente, presumindo-se em caso de negativa a inocência do servidor. No caso da revisão, acontece o contrário. Como a decisão ela foi feita como forma de penalização do servidor, caberá ao servidor, ao próprio servidor, mediante a apresentação de fatos novos, provar que a decisão administrativa ela foi prejudicada e que merece ser modificada. Em outros termos, o ônus da prova caberá ao servidor, que se não conseguir fundamentar o pedido com provas ou fatos novos, não conseguirá êxito no processo revisional. O que é importante também salientar é que existe um prazo, para apuração e conclusão dos trabalhos, para essa revisão do processo, e se julgada procedente a revisão em favor do servidor, será restabelecido todos os direitos. E essa revisão, ela não pode resultar em agravamento da penalidade. Partimos então para a seguridade social do servidor público. Entende-se, para os efeitos da lei, que o plano de seguridade social ele não tem um caráter tão abrangente, que aborda as questões relacionadas à assistência social e à saúde, além dos direitos previdenciários. Esse plano de seguridade, ele refere-se tão somente ao regime previdenciário e tem como finalidades, garantir os meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, a própria inatividade, falecimento, enfim. Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade e assistência à saúde. Os benefícios, a que trata o Estatuto Federal, eles podem ser divididos em razão das pessoas que serão beneficiadas. Então, nós podemos ter como beneficiário o próprio servidor público, quando ele for responsável pela sua utilização, ou os seus dependentes, nas circunstâncias em que a utilização é consequência do vínculo mantido com um agente estatal. Dos benefícios, dos diferentes benefícios, o único que pode ser concedido para ambas as classes de beneficiários é a assistência à saúde, uma vez que a assistência à saúde é um direito previsto na própria Constituição Federal e ele deve ser assegurado pelo poder público. Para o servidor, os benefícios a que o Estatuto refere-se são aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde, licença gestante, a adotante, licença paternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde e garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. Já para o dependente, pode ter a pensão vitalícia temporária, o auxílio funeral, auxílio reclusão e assistência à saúde. Vamos falar então de forma mais detalhada sobre os benefícios. O primeiro deles é a aposentadoria, e existem 3 formas para que o servidor possa ser aposentado. São elas: a aposentadoria compulsória, a voluntária e a por invalidez permanente. A aposentadoria compulsória, ela acontece quando o servidor ele atinge a idade limite para permanecer em exercício no cargo. Antes da emenda constitucional de 88 de 2015, a idade para aposentadoria compulsória ela ocorria aos 70 anos de idade. Depois da referida emenda, passamos a contar com a possibilidade de uma lei complementar estabelecer o prazo de 75 anos para a aposentadoria compulsória. Vejamos o que diz o texto constitucional na emenda 88 de 2015
em seu artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Diante disto, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar número 152, de 3 de dezembro de 2015, e passou a estabelecer a aposentadoria compulsória dos agentes públicos obrigatoriamente aos 75 anos, e são eles os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas, portanto, as autarquias e as fundações, os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, os membros das defensorias públicas, os membros dos tribunais e dos conselhos de contas. Outra possibilidade é a aposentadoria por invalidez, que ocorre nas situações em que o servidor é considerado inválido em caráter permanente para o exercício da função pública. E como regra, tal aposentadoria ela pode acarretará para o servidor o direito ao recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição. No entanto, caso o servidor tenha sido considerado inválido em virtude de acidente em serviço, moléstia profissional ou grave, uma doença incurável ou contagiosa, os proventos serão integrais, de forma que os valores a serem recebidos a título de aposentadoria serão os mesmos que o servidor recebia até então no desempenho de suas atividades. Por fim, temos a aposentadoria voluntária, que é concedida quando o servidor atende a uma série de critérios, de requisitos, sendo eles: primeiro, o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, tempo mínimo de 5 anos no cargo público, e que se dará a aposentadoria. Terceiro, tempo de idade e contribuição, sendo 60 anos de idade e 35 anos de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. Para os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério dedicados ao ensino fundamental e médio, os limites de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos. Nesses casos, a aposentadoria ela ocorrerá com os proventos integrais. Uma outra questão é 60 anos e 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Nessa situação, a aposentadoria ela ocorrerá com os proventos proporcionais, certo? O próximo benefício é o auxílio natalidade, e como o próprio nome já diz, tem como objetivo custear parte das despesas relacionadas ao nascimento de um filho, certo? O servidor ele poderá receber uma única vez um salário equivalente ao menor vencimento do servidor público, e caso o parto seja referente a mais de um filho, seja um parto múltiplo, o valor do auxílio lhe será acrescido em 50% por nascituro. No caso da mulher que é servidora pública e por ter um filho, o auxílio será pago a ela. Quando, contudo, apenas um homem for o servidor, o respectivo valor será a ele creditado. O próximo benefício é o salário família e tem como objetivo complementar a renda percebida pelo servidor público em virtude de ter como dependentes econômicos o seu cônjuge ou companheiro e os filhos menores de idade, 21 anos, que vivem na companhia às expensas do servidor, e a mãe ou o pai que não tem uma economia própria. Quando algum dos membros da família do servidor receber rendimento oriundo de trabalho ou de qualquer outra fonte de renda, fica descaracterizada a dependência econômica com o servidor. Para isso, contudo, o valor dessa renda ela não deverá ser superior ao do salário mínimo. Já quando o pai e a mãe forem ambos servidores públicos, o salário família lhe será pago apenas a um deles. E quando eles estiverem separados, o valor do benefício lhe será de forma proporcional aos dependentes mantidos por cada um.
Existe ainda a possibilidade de licença para tratamento de saúde e será concedida ao servidor para o tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em uma perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Como regra, a licença ela poderá ser concedida apenas com a perícia médica oficial. E quando a licença exceder o prazo de 120 dias em um ano, deverá ser analisada por uma junta médica oficial. Em caráter de exceção, essa licença concedida por um prazo inferior a 15 dias, no período de um ano, ela pode ser dispensada da perícia médica oficial. A licença à gestante, à adotante e a licença paternidade são direitos sociais que foram estendidos aos servidores públicos. A Lei 8.112, ela estabelece que será concedida licença à servidora gestante pelo período de 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Essa licença ela pode ser usufruída a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação, podendo ser antecipada por prescrição médica. Se ocorrer o nascimento prematuro, essa licença ela se inicia imediatamente depois da data do parto. Por fim, em caso de natimorto, no caso de o bebê nascer morto, o prazo de licença será de 30 dias. Depois, a servidora ela será submetida a um exame médico para verificar sua aptidão para o retorno ao serviço. No caso da adoção ou da guarda judicial, a servidora ela tem direito à licença, a adotante, que tem um prazo de duração em razão da idade das crianças adotadas. Caso a criança tenha até 1 ano de idade, o prazo de licença será de 90 dias. Já se ela tiver mais de 1 ano de idade, o prazo de licença será de 30 dias. No que se refere à licença paternidade, os servidores, inicialmente na lei, temos aqui o período de 5 dias. Já em 2016, nós tivemos a edição do decreto número 8.737, que estabelece a prorrogação desse prazo por mais 15 dias. Então, o servidor ele terá direito a um total de 20 dias de licença paternidade. O próximo benefício é a licença por acidente em serviço. E o acidente em serviço ele pode ser compreendido como um dano físico ou mental sofrido pelo servidor em suas atividades, durante o exercício do cargo. De acordo com a lei, existem 2 possibilidades, decorrente da agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo e sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Em todas as hipóteses, o servidor ele terá direito à remuneração integral, sendo que a prova da ocorrência do acidente deverá ser feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias assim o exigirem. A pensão, ela ocorre quando da morte do servidor público, os dependentes, em suas hipóteses legais, eles fazem jus à pensão a partir da data de óbito. Em todas as hipóteses, de concessão, deve ser observado por parte dos beneficiários o teto remuneratório constitucional. E quem são esses beneficiários? O cônjuge, a mãe e o pai que dependam economicamente do servidor público, o filho, que atenda aos seguintes requisitos: ele deve ser menor de idade, ele deve ser menor de 21 anos, ser considerado inválido, ter deficiência intelectual ou mental, nos termos do regulamento, e o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor. A pensão ela pode ser concedida a qualquer tempo, ainda que não requerida logo depois da morte do servidor. Quanto do deferimento, os beneficiários eles terão direito a receber os valores relativos aos últimos 5 anos. Como consequência, as parcelas referentes ao período de tempo anterior a 5 anos, quando não solicitadas em momento oportuno, não poderão posteriormente ser pagas aos beneficiários. Já o auxílio funeral, ele é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento.
No caso do servidor que acumulava cargos, o auxílio lhe será pago em razão do cargo de maior remuneração. Esse auxílio lhe será pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. Se o funeral ele for custeado por um terceiro, esse terceiro ele será indenizado. Em caso de falecimento do servidor fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. À família do servidor ativo também é devido o auxílio reclusão. No caso, 2/3 da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, flagrante ou preventiva, determinada por autoridade competente, enquanto perdurar a prisão, e também a possibilidade de metade da remuneração durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. Nos casos previstos, no artigo, o servidor ele terá direito à integralização da remuneração desde que seja absolvido. O pagamento desse auxílio ele cessa a partir do dia imediato àquele que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. O auxílio reclusão ele será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Existe ainda o benefício de assistência à saúde ao servidor e aos seus dependentes e compreende os direitos dos beneficiários utilizarem assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica. Em seus últimos títulos, nos títulos 7, 8 e 9, a Lei 8.112 ela vai trazer algumas disposições gerais, questões do Dia do Servidor Público, enfim, outras questões relacionadas à legislação. Bom, ao final, a lei ela trata sobre o direito à livre associação sindical e também traz as disposições finais, reforçando o regime jurídico único dos servidores públicos civis. Então, a quem essa lei se destina, que são os servidores da União, das autarquias, territórios e fundações públicas. É importante salientar que, embora nós tenhamos trazido diferentes abordagens em 3 vídeos, de forma bem clara e sucinta, bem descritiva e bem sintética, na verdade, é importante que haja leitura da lei em sua literalidade, Então, só assistir esses vídeos talvez não seja suficiente para aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Mas para termos uma ideia de como foram esses momentos, se a dinâmica de 3 vídeos, para passar esse conteúdo sobre a legislação, ela foi de fato eficiente, nós temos um questionário com o conteúdo que foi abordado durante esses momentos, esses 3 vídeos. É um questionário de múltipla escolha com uma única tentativa, tá? E servirá para a gente avaliar se essa foi uma boa dinâmica no processo de ensino-aprendizagem desse módulo 3. E eu conto com a colaboração de vocês e a resposta a esse questionário. Mais uma vez eu agradeço por terem continuado o curso, terem chegado até esse terceiro vídeo sobre a legislação. Lembrando que ainda tem uma apostila sobre os critérios de progressão e promoção docente. É uma leitura breve, simples e que eu espero que seja também esclarecedora. Quaisquer dúvidas, vocês podem ficar à vontade para contactar-me no e-mail leticia.serra@ufma.br e sugestões também eu estou aberta, tá? Um abraço e espero que tenham gostado dessa dinâmica de ensino.